Vai ser enterrado daqui a pouco o jogador de futebol de 14 anos que morreu com um tiro na cabeça. O velório do Murilo acontece desde ontem à noite e eu vou chamar a Tainara Nascimento, que tem as informações pra gente, acompanhou desde cedo, né, Tainara? Boa tarde. Boa tarde, Isabela, também amigos do TN. Na medida do possível, né, para a família de Murilo, amigos, colegas, eles permitiram que a nossa equipe registrasse neste momento um pouquinho das despedidas, né, dos últimos adeus que todos estão homenageando aqui na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, em Campo Grande, Cariacica. Inclusive está acontecendo, a família pediu para divulgar. Caso alguém queira ainda estar presente neste momento de despedidas de fato. Ali na frente, Isabela, a família de Murilo, o pai, os tios, os mais queridos chegados, né, de Murilo, estão ali se abraçando neste momento na foto, nas imagens que o Francisco faz. Eles cantaram o hino agora há pouco. A igreja está bem cheia aqui na região e algumas coisas chamaram a nossa atenção pela manhã, em que nós fizemos imagens, Isabela, como eles tiveram carinho, né? Muitas coroas de flores, uma chuteira foi colocada em cima do caixão, juntamente com a camisa 10 de Murilo, que a gente lembra que Murilo Costa Félix Oliveira, de 14 anos, era o atleta sub-14, né? Pelo Porto Vitória. A gente vai, inclusive agora, Isabela, ouvir uma entrevista de um desses amigos que jogou com o Murilo. Falou desse sonho de se tornar um jogador de futebol profissional no futuro. Todas essas conquistas que ele tinha perspectiva de fazer, né, vontade de fazer, e como ele tinha habilidade com a bola, como ele era um atleta prodígio aqui no nosso estado. Vamos conferir essa entrevista. Ele sempre lutava pela gente, corria. Sempre foi um menino muito bom dentro de campo, que ajudava muito em todos os momentos com a gente, sempre alegre também. Era um talento muito grande, muita habilidade com a bola, intimidade. Ele era muito diferente. Ele sempre motivava todo mundo com um sorriso no rosto, deixando todo mundo sempre alegre, motivado. Pois é, e todo o velório está sendo cercado de emoção. Até mesmo nossos colegas de imprensa, né, que acompanharam o caso desde o começo, os amigos do TN também acompanharam desde o domingo. Nós ficamos em orações, pensamentos positivos para que ele pudesse se recuperar do quadro de morte cerebral, mas o quadro evoluiu durante essa semana e ele veio a óbito. O pai de Murilo, também os tios, conversaram com a nossa equipe, falaram que toda a família dele veio. A família do adolescente apreendido teria feito contato, mas a gente não sabe se a família do adolescente apreendido chegou de fato a estar presente aqui no velório. A gente lembra, Isabela, que o Murilo foi baleado no final de semana por um tiro quando estava em uma casa com outros adolescentes. Inclusive, um desses adolescentes foi autuado por tentativa de homicídio até então. Aí eu até questionei agorinha mesmo, antes de entrar ao vivo ao delegado, se essa autuação poderia ser alterada para, de fato, homicídio culposo, como ele tinha comentado anteriormente, mas a nossa equipe ainda não tem retorno. Nós vamos continuar acompanhando o caso, inclusive estar com a família neste momento de dor, de perda. A gente deixa nossos sentimentos, inclusive nossos agradecimentos pela família que permitiu a nossa cobertura aqui dentro neste momento tão difícil, e a gente volta atualizando esse caso e com uma reportagem completa ainda na edição de hoje. Isabela. Nara, Chico, realmente é um momento assim difícil, né? A gente se solidariza com a família. Eu, como mãe, é difícil a gente ver a foto, né, desse menino tão feliz, 14 anos, e aconteceu o que aconteceu. A gente ainda não sabe se foi um crime, se foi um disparo acidental ou intencional, mas o fato é que nesse momento toda a família, todos os amigos, toda uma comunidade, um time inteiro de futebol chora a morte do Murilo. É um alerta também que a gente faz, arma não é brinquedo. Como essa arma foi parar na mão dele, a gente não sabe. Mas é um momento de muita dor, eu imagino, para essa família, perder um jovem, uma criança com 14 anos, com um futuro brilhante pela frente, um líder até, porque pelos amigos ele falou, né, que o Murilo botava ânimo, chamava todo mundo. Então é muito triste a gente divulgar esse tipo de morte, mas infelizmente aconteceu, é um fato, e a gente deixa aqui a nossa solidariedade e o nosso alerta também. A gente vai continuar acompanhando esse caso, porque logo logo a polícia deve convocar para uma coletiva para explicar, fazer essa reconstituição, né, do caso e explicar o que aconteceu. Muito obrigada, viu, Tainara? Gente, vamos falar daquele
da trágica morte, né, que aconteceu. Não tem como dizer que não é uma tragédia, porque vai ser enterrado daqui a pouco o jogador de futebol de 14 anos, o Murilo, que morreu com um tiro na cabeça. O velório está acontecendo desde ontem à noite, claro, com muita tristeza, muita comoção. Quem está acompanhando bem de pertinho é a nossa repórter Tainara Nascimento. Tainara. Exato, Isabela. A gente está acompanhando, como você disse, o velório de Murilo Costa Félix Oliveira, de 14 anos, com a autorização da família. Agora, aquele momento mais difícil já se aproxima do término do velório. E a gente está acompanhando agora uma salva de palmas para Murilo, pela história dele, a trajetória dele como atleta no Porto Vitória. Inclusive, a gente não vai mostrar, é claro, onde o corpo está, mas muitos jogadores do Porto Vitória, como vocês estão vendo, neste momento, prestam homenagens. A última a ter a fala foi uma representante do clube, que disse justamente sobre isso, pela dedicação que ele tinha para o clube, o talento que ele tinha com a bola. Os familiares também falaram, o pai de Murilo principalmente, e ele disse, né, deu até um conselho aos pais. Ele que está passando por esse momento difícil, conseguiu ter forças para falar diretamente com outros pais que estão aqui neste local. Ele disse o seguinte, Isabela: vocês pais que ainda estão com a oportunidade de terem contato com os filhos, não desgrudem, ele usou essa expressão, né? Não desgrudem dos seus filhos, tenham contato, por quer seja, né, o seu filho, mas tenham sempre essa oportunidade de estar perto, oportunidade que o pai dele agora não tem mais por conta de um disparo que aconteceu no final de semana, que atingiu a cabeça de Murilo e que ele acabou evoluindo a óbito depois de uma série de procedimentos, ter ficado internado no hospital infantil por 4 dias. Ele acabou não resistindo. Isabela, a gente também preparou uma reportagem, porque o velório que acontece desde ontem, como você disse, foi repleto de homenagens. A gente consegue ver algumas flores ali, muitas coroas de flores. Eles cantaram hinos, as pessoas bem emocionadas aqui na Igreja Pentecostal Unida do Brasil. A gente vai acompanhar então, Isabela, também acompanhando o término do velório, como que foi essa reportagem. Vamos ver. Uma chuteira e uma camisa 10 em cima do caixão tentam homenagear quem um dia teve um sonho de se tornar um grande jogador de futebol. O meio de campo, atleta sub-15 Murilo Costa Félix Oliveira, de 14 anos, jogador pelo Porto Vitória, teve o velório rodeado por amigos, colegas de time e familiares. Ele sempre lutava pela gente, corria. Sempre foi um menino muito bom dentro de campo, que ajudava muito em todos os momentos com a gente, sempre alegre também. Era um talento muito grande, muita habilidade com a bola, intimidade. Ele era muito diferente. Ele sempre motivava todo mundo com um sorriso no rosto, deixando todo mundo sempre alegre, motivado. Muitas coroas de flores encheram o templo da Igreja Pentecostal Unida Brasil. O tio de Murilo dedilhou suavemente uma guitarra, enquanto a todo momento mais e mais pessoas chegavam para dar o último adeus. Essas cartas foram escritas por alunos do 9º ano, os colegas de classe do Murilo. Murilo morreu após ser baleado na cabeça no sábado em Cariacica. O atleta chegou a ficar 4 dias internado antes de ter morte cerebral confirmada pela família. Os órgãos de Murilo foram doados. As informações da Polícia Civil apontam que o jogador estava com outros adolescentes no momento do disparo. Um deles, de 15 anos, foi apreendido. Os policiais também apreenderam a arma e alguns celulares. Nós vemos agora o líder religioso encerrando esse momento do velório. A gente reforça que a nossa equipe está acompanhando esse momento com a autorização da família e até um pedido para homenagear, eternizar esse atleta que teve uma história linda no Porto Vitória e que a família quer, inclusive, que a justiça seja feita. A gente comentou que uma pessoa foi detida, um adolescente apreendido, né? E se tratando de 2 adolescentes, não é um inquérito, é um procedimento jurídico que é aberto. E eu questionei agora há pouco, Isabela, ao delegado que está acompanhando o caso, se mudaria a autuação em função da morte de Murilo, porque até então esse adolescente foi autuado por tentativa de homicídio. E a princípio, a autoridade policial disse que a autuação segue a mesma desde o início, desde a dada pelo plantão lá no DPJ, e por enquanto a investigação continua em andamento, as apurações continuam sendo feitas, a investigação inclusive ouvindo pessoas que presenciaram
A última vez que o Murilo foi visto, pessoas que tiveram contato com o detido também, essas pessoas até conversaram com a nossa equipe, Isabela, mas por enquanto a autuação desse adolescente segue a mesma até que todo o procedimento seja encerrado. A nossa equipe vai continuar acompanhando o término, Isabela, e o enterro acontece um pouco mais à tarde, às 2 horas. Por aqui mesmo, eu confirmo para vocês, se você tiver em mãos aí, Isabela, e puder confirmar para mim o local, que me fugiu a memória agora. Mas a gente agradece e termina esse vivo, Isabela, agradecendo e reforçando a família e nossos sentimentos, né? É um momento triste, mas é um momento que a gente também, quem acredita em Deus, sabe que a vida dele continua, né? Então, não aqui na terra, mas é um momento que só Deus mesmo consegue confortar os corações e tem que viver o luto, passar dessa fase para que a dor possa ir diminuindo. Acredito que nunca vai acabar, né? Essa imagem que a gente vê aí desse homem de camisa azul, né? É o pai dele que entrevistou a gente em outros momentos e ele que fez esse alerta que a Tainara reportou pra gente, para ficar de olho nos filhos. Filho é a maior riqueza da nossa vida. A gente que coloca um filho no mundo, a gente sabe disso, né? E deve ser muito difícil para essa família, nesse momento, estar enterrando esse jovem, um menino de 14 anos, com um tiro na cabeça. A família teve uma atitude nobre, inclusive, de doar os órgãos dele, que vão continuar funcionando em outras pessoas que também precisam, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas quem for a favor é uma atitude muito bonita e importante para ajudar outras pessoas. Nossos sentimentos à família, vamos continuar acompanhando a questão policial para saber o que de fato aconteceu, como que o Murilo morreu nessa morte trágica. O enterro, então, hoje à tarde. Muito obrigada, viu, Tainara?